Estamos reunidos mais uma vez nessa manhã de domingo para estudar a Palavra de Deus por meio de mais essa aula virtual produzida e apresentada pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. No domingo passado, nós encerramos o estudo da primeira carta do apóstolo João, que é a maior das três que nós nos dedicamos nesse trimestre. Hoje nós chegamos ao texto da segunda carta. Então vamos ficar atentos àquilo que o Espírito Santo deseja falar aos nossos corações por meio desses escritos sagrados. Esta segunda carta, assim como a terceira, diferente da primeira, possui características bem definidas de uma epístola do primeiro século naquelas regiões do Império Romano. Essas características são a identificação do autor, dos destinatários, uma bênção, o conteúdo propriamente dito e uma saudação final, além de ser uma carta curta e direta. Precisamos então começar identificando quem escreveu e para quem escreveu. Como nós já vimos antes, a linguagem, o vocabulário e o estilo de escrita são tão semelhantes às outras duas cartas e ao Evangelho de João que é impossível identificar o autor com outra pessoa. O autor se identifica nesta carta apenas como o presbítero, que é a transliteração de uma palavra grega que significa ancião. Essa palavra era comumente usada para designar os pastores nas igrejas locais daquela época. Todas as referências antigas a essa carta identificam-na com o apóstolo João, o irmão de Tiago e filho de Zebedeu. Mas por que João, sendo um apóstolo, se identificou nessas cartas apenas como presbítero? Essa identificação chama a atenção para o papel pastoral que os apóstolos exerceram perante as igrejas durante o primeiro século. Devemos lembrar que o apóstolo Pedro também se identificou como presbítero, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 1. João, o autor dessa carta, escreve para uma certa senhora eleita e para os seus filhos. Os melhores comentaristas dessas cartas entendem que se trata de uma figura para designar uma congregação, uma igreja local, uma congregação de cristãos e os seus membros, e não uma senhora propriamente dita. Ao escrever, João estava presente em alguma outra igreja, a qual ele chama de a sua irmã eleita. Lá no último verso. A razão mais plausível para esse disfarce, vamos dizer assim, era a prudência, em uma época em que a perseguição aos cristãos por parte das autoridades romanas já era uma realidade. Utilizando a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, nós vamos dividir essa pequena carta em 5 partes para efeito do estudo. Primeiro, a saudação, o amor do presbítero, versos 1 a 3. Segundo, a alegria do presbítero e o seu apelo, versos 4 a 6. Terceiro, a preocupação do presbítero, versos 7 e 8. Quarto, a advertência do presbítero, versos 9 a 11. E por último, a conclusão, a despedida do presbítero, versos 12 e 13. O propósito de João, ao escrever essa carta, estava relacionado a uma questão interna da igreja, somado a ameaças externas. Mas a preocupação central do presbítero
precisa de uma explicação contextual. Nos primeiros séculos da nossa era, as viagens pelo território do Império Romano foram grandemente facilitadas pela construção de estradas, que, ao mesmo tempo em que favoreciam o deslocamento das tropas militares, também facilitavam o comércio entre as várias regiões, que eram chamadas de províncias. Porém, as acomodações para viajantes nas cidades eram bastante precárias. Não havia hotéis ou pousadas, mas apenas estalagens, que geralmente eram sujas, infestadas de pulgas, mal afamadas e frequentadas por pessoas de caráter duvidoso. A profissão de estalajadeiro era desonrosa, sendo que muitas vezes ela era censurada pelas autoridades romanas. Nesse contexto, pessoas de boa índole preferiam aceitar a hospitalidade do lar de algum parente ou amigo. Para os evangelistas itinerantes da época, e eles não eram poucos, as igrejas procuravam cuidar dessa necessidade, oferecendo hospedagem, até mesmo na casa dos irmãos. Da mesma forma, a hospitalidade era oferecida aos irmãos que viajavam a negócios e não queriam se expor a ficar naquelas péssimas estalagens. O problema é que começaram a aparecer pessoas que abusavam dessa hospitalidade de várias formas. Havia falsos mestres que se apresentavam como cristãos autênticos, assim também como charlatões que se fingiam de cristãos para serem alvos da generosidade das igrejas. Este é o pano de fundo da segunda e da terceira epístolas de João. Vamos começar lendo os versos 1 a 3. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco, estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco, em verdade e amor. O autor inicia com a sua identificação, bem como a dos destinatários, além de uma saudação. O título presbítero, como nós já vimos, significa ancião, diz respeito tanto à posição que ele ocupava na comunidade cristã, quanto à sua idade. Certamente ele era conhecido dessa maneira naquelas igrejas da província romana da Ásia. Devemos pensar um pouco sobre as razões dessa declaração de amor de João àquela igreja. No texto grego, ele usa o pronome pessoal, que representa uma ênfase na frase. Ele diz, a quem eu amo na verdade. Como a época de escrita das 3 cartas é a mesma, devemos entender que esta já é uma declaração que destaca o amor cristão e o diferencia das relações pessoais dos falsos mestres. O amor entre João e a igreja era baseado na verdade do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nisso, ele não estava sozinho. Ele declara que todos os que conhecem a verdade e a aceitam são capazes de demonstrar esse verdadeiro amor que vem do coração de Deus e da verdade da sua palavra. Esse amor está baseado na fé comum em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Os cristãos não se amam porque são compatíveis intelectualmente, socialmente, ou têm temperamentos semelhantes, mas porque compartilham da mesma verdade.
A saudação inclui o desejo de que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor estejam com a sua igreja. Graça e misericórdia são dois aspectos complementares do amor de Deus. Pela graça, Ele derrama sobre nós bênçãos que nós não merecemos. E pela misericórdia, Ele deixa de aplicar sobre nós o castigo que nós merecemos pelos nossos pecados. A paz representa a reconciliação total do homem com Deus, com o próximo e consigo mesmo, que só é obtida mediante a salvação operada em nós por meio de Jesus. Nos versos 4 a 6, João se alegra com a igreja por alguns motivos. Vamos ler. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. A alegria de João tinha como motivo inicial o fato de que havia na igreja pessoas que já haviam entendido perfeitamente a mensagem da verdade e viviam conforme os mandamentos do Senhor. Mas também nós podemos concluir que nem todos estavam vivendo no mesmo nível de compreensão e de prática da palavra de Deus. Alguns andam na verdade, mas outros ainda estão precisando aprender. Não se trata de aprender um mandamento novo, mas de aprender a viver segundo os mandamentos que eles já conheciam. John Stott define a verdade como um caminho que percorremos, pelo qual mantemos o rumo e do qual não devemos desviar-nos. Para quem já se entregou a Jesus, não se trata de uma opção. Se nós cremos na verdade, nós devemos andar nela e obedecer aos seus preceitos. Se já fomos alimentados pela revelação de Deus, temos a responsabilidade de obedecê-la. Devemos, portanto, crer e obedecer. Nessa obediência, há muitos outros mandamentos. João destaca esse mandamento do amor mútuo. Na sua primeira carta, nós já vimos que João ensina que a fé e o amor são sinais de que uma pessoa foi regenerada, ou seja, que ela nasceu de novo para uma nova vida em Cristo. Precisamos entender que a fé é mais do que intuição e o amor é mais do que emoção. Para o cristão, a fé é uma resposta obediente à autorrevelação de Deus em Cristo. Por isso a incredulidade é pecado. Não crer equivale a recusar-se a obedecer aos mandamentos de Deus. Da mesma forma, o amor está mais relacionado com ações do que com sentimentos. Amar é escolher fazer o bem ao próximo. É um serviço feito de livre e espontânea vontade. Por isso, fé e amor são atitudes pessoais, mas também são mandamentos. Qual é a relação entre o amor e a obediência? É disso que João trata no verso 6. O amor tem um conteúdo ético bem caracterizado. Ele é expresso por meio da obediência de tal modo que um não existe sem a outra. Amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Amar ao próximo também. Paulo afirma em Romanos 13:8 que aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Mas o que é a lei? Jesus resumiu a lei em 2 preceitos apenas.
amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isso mostra que a lei está baseada no amor e que o amor cumpre a lei. Nos versos 7 e 8, João passa a demonstrar uma preocupação com a igreja. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é um enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. João e os demais apóstolos haviam sido advertidos por Jesus de que os falsos profetas se multiplicariam pelo mundo. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, versos 22 e 23, nós lemos: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Agora, João estava experimentando essa veracidade das palavras do Senhor. Ele chama os falsos profetas de enganadores. A palavra grega que ele usa significa literalmente trapaceiro, impostor. Parte do conteúdo da mensagem desses enganadores, como nós já vimos na primeira carta, era a negação da plena humanidade de Jesus. John Stott faz um paralelo entre a obra de Cristo e a obra do anticristo. O Filho de Deus veio do Pai e entrou no mundo, tendo enviado apóstolos para pregar a verdade ao mundo. Da mesma forma, o anticristo, tendo entrado no mundo, enviou esses falsos mestres para ensinar o erro e negar a verdade. Da mesma forma que os evangelistas e pastores viajavam pelas cidades pregando e ensinando o evangelho, os falsos mestres também andavam por todo lado, tentando enganar até mesmo aqueles que já conheciam a verdade. A sutileza da sua mensagem e as palavras agradáveis que eles usavam poderiam levar alguns a ser seduzidos. E como nós já vimos, deixar de reconhecer a humanidade de Cristo, da mesma forma que negar a sua divindade, equivale a destruir os alicerces sobre os quais a fé cristã é construída. A advertência de João é para que a igreja tenha cuidado para não se deixar enganar. O verbo grego blepo tem o sentido de olhar, mas esse olhar é olhar com atenção para fazer a diferença entre a verdade e o erro. João sabia que aqueles falsos ensinos poderiam minar a fé dos seus leitores e privá-los de receber a recompensa. Ele não está falando de perder a salvação, mas a recompensa pelo serviço fiel, que a Bíblia chama de galardão. Vamos adiante. Os versos 9 a 11 dizem: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que dá as boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Devido à extrema gravidade daquela situação, a advertência de João é firme e segura. Aqueles que transgridem a doutrina de Cristo e não permanecem nela, não são de Deus. O verbo permanecer expressa a conduta inversa. Quem permanece nos ensinos de Cristo
mostra que tem comunhão íntima com o Pai e com o Filho. Sem Jesus, nós não podemos ter comunhão com Deus. No tempo de João, essa era a maneira de fazer a distinção entre o verdadeiro evangelista e o falso profeta. Mas essa também é uma advertência válida para nós até hoje. No verso 10, João trata daquela questão da hospitalidade. As igrejas eram orientadas a ser hospitaleiras e acolhedoras para com os irmãos que se deslocavam e chegavam na cidade, fosse para evangelizar ou até mesmo para tratar de negócios. Mas aquela era uma situação de perigo real para as igrejas. Por isso, o apóstolo os exorta a não receber em casa aquele que fosse reconhecidamente um mensageiro do erro. Eles não deviam nem mesmo lhes dar as boas-vindas usuais. Será que João estava sendo severo demais? Ou até mesmo negando com essa orientação o mandamento do amor que ele tinha acabado de ensinar? Para responder a essa pergunta, nós temos que recorrer à situação específica das igrejas do seu tempo, aquela situação que eles estavam enfrentando. A hospitalidade, nesse caso, não representava apenas a acolhida em uma casa, mas a recepção oficial de uma pessoa pela igreja como pregador. Isso equivaleria a estender a essa pessoa a aprovação, a assistência e a comunhão plena. Será que um pastor de uma igreja local, sabendo que um determinado pregador é conhecido por seus ensinos distorcidos e heréticos sobre a palavra de Deus, teria coragem de convidá-lo para ensinar a sua congregação? Se ele for sábio, certamente ele não vai fazer isso. E se ele fizer, João diz que ele está sendo cúmplice do erro, conforme ele diz lá no verso 11. As igrejas locais são responsáveis por quem autorizam a pregar para elas. Por isso João se mostra tão firme nesse quesito. João conclui essa sua segunda carta dizendo, nos versos 12 e 13, ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Esta segunda carta de João, assim como a terceira, é curta, porque o apóstolo tem a expectativa de rever a igreja em breve. Suas orientações são urgentes, por isso ele se antecipa a escrever primeiro. Porém, palavras escritas podem perder um pouco de força e significado. Por isso ele tem esperança de que logo ele possa dar orientações pessoais para a igreja. A carta parece ser um resumo de tantas coisas que ele gostaria de falar. A expectativa de João é que a igreja o receba em alegria e comunhão, já que ele era o portador da palavra de Deus. Já vimos na primeira carta que a alegria verdadeira é o resultado da comunhão sincera. Lembremos que só podemos ter comunhão real uns com os outros se a nossa comunhão com o Pai e com o Filho for verdadeira. O desvio doutrinário põe em perigo a comunhão da igreja, pois ele destrói a unidade, provoca divisões e ameaça o amor mútuo. A última palavra de João é a saudação enviada pela igreja com quem ele estava enquanto ele escrevia. E essa igreja ele chama de a sua irmã eleita. As igrejas do primeiro século, embora fossem autônomas, mantinham relações de amor e de cordialidade umas com as outras, pelo fato de terem um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, conforme o ensino de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 5 e 6. No próximo domingo chegaremos ao final do estudo dessas 3 preciosas cartas do apóstolo João. Convidamos você a estar conosco mais uma vez e desejamos um domingo abençoado a todos.